atendimentos. É um crescimento preocupante, são dados aí da rede SUS, né, tanto das duas regiões, e a gente precisa ter alguns caminhos importantes para entender o que fazer na hora que o acidente acontece, porque tem que ter cuidado, a gente tenta, mas muitas vezes acontece. E aí, a nossa reação, quando acontece algum tipo de queda, criança bate a cabeça, queimadura, coloca algum objeto, engole algum objeto, põe no nariz, na boca, né? A intoxicação também é algo muito comum também nos lares. O que fazer quando isso acontece? Bianca Rosa, você está ao vivo aqui com a gente? Bianca, eu acho que anjo da guarda de criança já deve ser um profeta, todo capenga lá, né? Todo destruído, porque haja atenção, haja cuidado, né? Para evitar, mas infelizmente às vezes acontece. E aí, Bianca, agora é com você, explica tudo pra gente. Haja trabalho para os anjos da guarda todos das crianças, né, Jonathan? Porque esse acidente acontece até quando a gente que é mãe, que é pai, como você aí, mesmo assim, às vezes a gente não consegue impedir um acidente de acontecer. Meu Deus, imagina o trabalhão que o anjo da guarda tem impedindo tantos acidentes aí que acabam, graças a Deus, não acontecendo. Mas quando, claro, a gente vê o número aumentando, como acontece aqui na nossa região, chama a atenção, né? Isso traz um alerta, porque muitas vezes a gente não sabe como reagir quando um acidente acontece. Às vezes a gente faz até algo que é errado, né? Sem saber, querendo acertar, a gente pode errar também. É por isso que a gente está falando ao vivo aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o médico pediatra que vai dar todas as orientações. Você deve ficar atento porque elas são muito importantes. Mas antes disso, eu vou chamar aqui uma entrevista que eu fiz com mãe e filho, a Aline e o Benito. O Benito, gente, ele tem só 4 aninhos, mas um histórico que você não vai acreditar. Vamos acompanhar agora com a gente. Aqui em casa são 3 meninos e o Benito, o mais novo, veio para causar. Ele já quebrou o cotovelo esquerdo 2 vezes, o direito ele trincou e ainda com gesso ele foi brincar num sabão, escorregou e cortou a cabeça. E quando acontece um acidente desse, Aline, como é que você faz? Tento manter a calma, que é um pouco difícil, né? Mas no corte, a gente socorreu de imediato, colocamos gelo e depois fizemos compressa com um pano no corte, né, dele, na cabeça. Apertando, né, para que não houvesse um sangramento maior, até chegarmos ao hospital. Uma dessas vezes que ele quebrou o cotovelo foi mais recente, tá com a marquinha ainda? Sim, tá com a marquinha. Ele caiu de uma escada, né, quebrou o cotovelo e teve um derrame numa veinha. Por isso que tem a marca, que ainda tá meio roxo, o bracinho. Vou confessar que eu fiquei perdida, né? Mas aí a gente teve um auxílio de uma enfermeira que tava lá no local, falou que não era para se mexer muito porque não se sabia o grau. Mas ela fez uma tipóia com uma revista e fomos até o pronto-socorro. Benito agora vai precisar fazer fisioterapia porque ficou uma pequena sequela. Como é que foi que você caiu? Caí da escada e bati o baixo. Eu bati quando colocou água e sabão, aí eu fiz um ponto na cabeça. Você anda muito levado, não anda não? Sim. Tem que ficar sempre de olho. 24 horas. Nem dorme. Não dorme mesmo, gente. E o próprio Benito admitindo aí que ele é levado, né? Que gracinha a sinceridade das crianças. Tô aqui ao lado, então, do doutor Fernando, que é médico pediatra aqui na Unicamp e vai ajudar a gente com as informações agora. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Obrigada por estar conosco. Obrigada. A gente escutou a Aline agora falando que quando o Benito caiu e cortou a cabeça, ela fez uma compressa ali segurando. Ela agiu certinho com o Benito? Para a gente explicar aqui como aconteceu com o Benito, quer dizer, os ferimentos que são com cortes, os cuidados principais são relacionados à limpeza e à compressão do sangramento, tá? Então lava bem o local e comprime, pega uma toalha, um paninho de prato limpo e comprime. Fica atento, porque às vezes corta algum vasinho mais grosso, mais calibroso, pode sangrar bastante. Então tem que comprimir com força. E outra dica que a gente dá também é se de repente a gente está comprimindo, esse primeiro pano encharcou de sangue, não troca. Tá? Coloca outro em cima e continua comprimindo, vai acrescentando outros paninhos para controlar o sangramento. Não, essa dica é importante, porque não colocar é porque tem algumas substâncias já para coagular o sangue que a gente pode tirar, né? Naquele primeiro pano, alguma coisinha aqui já se produziu para ajudar a controlar aquele sangramento. Se eu tirar, o corpo vai ter que produzir de novo aquelas substâncias. Então, põe o pano por cima e comprime, uma hora vai estancar o sangue. Queimaduras, doutor? Aproveitando, então, na mesma situação de uma queimadura, o cuidado é parecido no sentido de que a gente vai lavar,
Tá? Mas aqui a preocupação, além de manter limpo, é resfriar a pele. Então, mas não pode passar água gelada, não pode pôr manteiga, não pode pôr gelo. Resfriar com água corrente. E tomar cuidado se tiver na pele da criança alguma coisinha, um anel, uma pulseira, um relógio, como a gente pôs aqui, que tenha grudado na hora de queimar, não retira isso, deixa que a gente retira no hospital. E fica atento, porque às vezes o material de que é feito essa coisa é diferente e demora mais para resfriar. Então, por exemplo, isso é muito comum com pulseira de metal. Ela continua quente, a pele já esfriou, mas enquanto ela continua quente, ela continua queimando. Então, fica atento se aquela peça resfriou também. Tá, jogar mais tempo na água corrente, só né? cobrir com alguma coisa, aí não precisa apertar. Cobre com um paninho limpo e leva para o hospital também. Leva para o hospital. Pasta de dente também não, né, doutor? O senhor falou algumas coisas que não pode? É, nada disso. Nada disso, gente. Leva para o hospital só água, tá? Vamos falar de afogamento agora? Vamos. A gente separou aqui um acidente importante. A cada 2 dias uma criança morre afogada no Brasil, em casa. Então, saber como agir. Primeiro, você vai resgatar uma criança afogada, a primeira medida que você vai ter que tomar é tentar saber se ela está consciente ou não. Então, você chega, você toca nela, chama, pode tocar e chamar. E assim, se perceber, se a criança abre o olho e se comunica com você, calma, estamos numa situação que não é crítica, tira ela da água, aquece, enxuga e fica observando como é que ela se comporta da respiração e da consciência dela. Agora, se você chegou lá e pegou a criança inconsciente, de olhinho fechado, que não respondeu a esse chamado, próxima medida é tentar olhar se ela está conseguindo respirar. E se você percebeu que ela não respira bem, tem que começar logo a fazer respiração boca a boca, tá? Então, como é que faz essa respiração boca a boca? Pode começar na água, inclusive, se estiver distante. Uma das mãos você põe na testa, eleva um pouquinho, a outra no queixo, e você vai com os 2 dedos tampar o nariz e vai com a boca, e você vai soprar vigorosamente para ver o peitinho da criança levantar. Você faz isso 5 vezes seguidas. E a partir dali o que pode acontecer? Ela começar a ter algum tipo de reação, ótimo, você só fica observando. Do contrário, você fez a ventilação que a gente chama de resgate, ela não reagiu nada, você vai tirar da água e além de ventilar, você vai ter que fazer as compressões torácicas, aquela que a gente aprende em primeiros socorros, né? Na criança maior, calcanhar da mão, põe lá, comprime, 30 vezes aqui, 2 aqui se você estiver sozinho, e no pequenininho, de frente, você vai com os 2 dedinhos na mesma posição, também 30, 2 ventilações. Rapidinho, o que não deve fazer? Não fazer aquela coisa de tentar virar de ponta cabeça, espremer, bater. Essas manobras que ficaram populares não são para ingestão de líquidos, tá? Então o cuidado é ofertar respiração para a criança se ela está inconsciente. Obrigada pela participação ao vivo com a gente, doutor. Olha, são muitas coisas, tem também algumas dicas em relação à criança quando ela engole alguma coisa, algum objeto. Nesse caso, leva para o hospital, tá, gente? Porque às vezes precisa fazer um procedimento ali no hospital e ficar atento às crianças, né, Jonathan? Muito obrigado, Bianca, por todos os seus esclarecimentos e também ao doutor Fernando. Valeu, foi bem explicativo. Acho que a gente conseguiu visualizar bem o que a gente deve fazer. Obrigado, viu? Bom trabalho aí. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra 15 para o meio-dia e a partir de agora você vai ficar com Bruna Ficagna no Globo Esporte. Tchau, tchau. Jornal da IPTV, primeira edição. Oferecimento.